Agora, Grice, Cabido, amigos, eu confesso para vocês que eu imaginava que quando o Atlético se transformasse em SAF, nós não iríamos ter mais notícias associativas. Como assim, CJ? O clube deve férias, parte das férias aí aos atletas, atrasos salariais. A gente vê esse tipo de notícia mais corriqueira e, não vou falar normal, porque isso não pode ser normal, né? Nem comum. Então não vou nem tecer aqui algum adjetivo positivo ou negativo com relação a isso, porque posso me equivocar. Mas eu não imaginava SAF Atlético, SAF Cruzeiro, SAF Botafogo, sabe? Clube Empresa, com notícias de associação. Porque isso, no passado, era muito comum. E o Rafael Miranda, que é o nosso ex-atleta aqui, sabe muito bem disso. Inclusive tem clube que deve ele até hoje. Mas eu imaginei lá em 2020, 21, 22, se transforma em 2023, mas ali já tinha presença forte na gestão do Sérgio Coelho desses 4 R's, desses mecenas, desses empresários, né? Colocando um dinheiro, ajudando, mas essa notícia, Cabido e Grice, eu não imaginava ter mais no Atlético. Acho que não cabia mais dever clubes, dever atletas. Vende o Paulinho, não paga o Paulinho. Deve férias para jogador. O presidente do Cuiabá entra com ação não sei aonde. O presidente do time tal tá querendo acionar a FIFA porque o Atlético não paga. É empresário de jogador reclamando. Me surpreendeu negativamente, confesso. Não pode normalizar isso. Acho que a todos, né? Acho que ninguém esperava de fato que isso fosse acontecer. Não é certo. Não deveria ser aceitável. Né? Por mais que todo mundo, às vezes, cara, se enrola e tudo mais, mas enfim. O Atlético tem acontecido com uma frequência muito grande, né? Há mais de ano a gente está falando quase que todo mês de algum problema, seja com algum outro time, seja com os próprios jogadores. E assim, uma coisa é você ter encontrado um esqueleto na gaveta de uma dívida de 10 anos atrás que você não sabia, que de repente apareceu, que você tem que pagar, mas em geral a gente está falando de dívidas que foram contraídas por esse grupo, né? De salários, de venda de jogadores da atual gestão, de compra de jogadores da atual gestão. Então, enfim, de fato não pode acontecer e o Atlético vai precisar buscar soluções. Tenho certeza que eles estão buscando, mas eles vão ter que acelerar essa busca, né? Porque vai começar... Isso começa a ser um problema para o clube, como um todo. Porque daqui a pouco ninguém quer negociar mais com o Atlético. O jogador não quer vir? Porque, em geral, os outros times estão pagando agora, né? A gente tem tido menos caso de calote no futebol brasileiro, de comprar e não pagar e tudo mais. Os grandes, assim. Então, daqui a pouco os times não querem mais negociar, daqui a pouco os jogadores não querem mais vir, porque o salário está atrasando e tudo mais, e a concorrência está pagando em dia. Vai ter que encontrar soluções e soluções rápidas. O que me chama a atenção, CJ, é porque quando a gente tem informações sobre que o Atlético, ele tá, obviamente, se não tivesse os juros, principalmente a dívida, o Atlético estaria ali no 0-0, com relação à questão do faturamento, do lucro, enfim. O Atlético, ele precisa ter um choque. O Atlético, ele trabalha muito mais, ele gasta muito mais do que ele poderia gastar, CJ. E a conta não fecha e em um momento vai estourar. Ou resolve o problema, ou a gente vai perpetuar falando isso aqui. Como aconteceu ao longo da década de 90, a gente falou ao longo dos anos 2000. Não tem outra solução. Ou você aporta, ou você fecha a torneira, CJ. E fechar a torneira, para mim, ela se faz necessária em todos os aspectos para você ter um controle de gestão muito maior do que você está tendo. O custo hoje do Atlético é extremamente alto. E o faturamento e, obviamente, a rentabilidade do clube não está conseguindo se manter nesse patamar para a situação ficar equalizada. Então, assim, o Atlético ele precisa tomar uma decisão importante, CJ. Não dá para adiar mais, infelizmente, parece que essas notícias elas estão ficando rotineiras e a gente provavelmente vai falar de mais coisas aqui ao longo da evolução dessa situação do Atlético. O Atlético ele precisa fechar a torneira, CJ. Não tem mais para onde escapar. Ou aporta ou seca. Até não é aportando, nem fechar a torneira, é vou secar falando essa sério com torneira. você, até aportando,
vai precisar fechar um pouco a torneira, CJ. É. Não tanto, obviamente, sem o aporte, mas vai precisar também. Precisa de um choque. O Atlético hoje precisa de um choque.